Olá, bem-vindo ao canal Vozes da Fantasia. Aqui, nós mergulhamos no mundo mágico da imaginação, onde cada nota conta uma história de fanfic e cada melodia pinta um quadro. Este é um lugar onde a fantasia ganha vida através do som, onde as vozes ecoam os contos de reinos distantes e aventuras épicas. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos. O segredo do Castelo das Sombras. Havia um castelo antigo e imponente, escondido nas profundezas de uma floresta sombria. Diziam que o castelo havia sido abandonado há décadas, após uma tragédia misteriosa que assolou seus antigos moradores. A lenda contava que o castelo era assombrado por uma presença maligna. Aqueles que ousavam entrar em suas paredes decrépitas relatavam ouvir sussurros sussurrantes e ver sombras se movendo pelos corredores vazios. Um grupo de exploradores, destemidos, decidiu investigar o castelo e desvendar seus segredos. Eles entraram sorrateiramente pelas portas enferrujadas, armados com lanternas e corações cheios de curiosidade. Conforme exploravam os corredores escuros e empoeirados, sentiam uma presença sinistra os observando. Os retratos nas paredes pareciam ganhar vida, com os olhos os seguindo a cada passo. O ar estava carregado de uma energia pesada, e o som de passos ecoava pelos corredores vazios. Enquanto se aventuravam mais fundo no castelo, descobriram uma sala secreta escondida atrás de uma parede de pedra. Lá, encontraram um diário antigo que revelava a verdade sobre a tragédia que assolou o castelo. O diário pertencia a uma jovem chamada Isabela, que havia sido aprisionada no castelo contra sua vontade. Ela escreveu sobre uma maldição que assolava sua família e como eles haviam feito um pacto sombrio com forças malignas em busca de poder. Descobriu-se que a presença maligna que assombrava o castelo era o espírito vingativo de Isabela, que buscava vingança contra sua família por sua prisão e sofrimento. Enquanto os exploradores tentavam escapar do castelo, foram perseguidos pela aparição de Isabela. Ela os atormentava com visões assustadoras e os guiava por um labirinto de corredores traiçoeiros. Finalmente, conseguiram encontrar a saída do castelo, mas a presença de Isabela ainda os assombrava. Eles perceberam que a única maneira de libertar a alma atormentada de Isabela era quebrar a maldição que prendia sua família ao castelo. Com coragem e determinação, os exploradores retornaram ao castelo para desvendar o segredo por trás da maldição. Eles encontraram um artefato antigo e realizaram um ritual para quebrar o pacto sombrio. Quando a maldição foi finalmente quebrada, a aparição de Isabela desapareceu, e o castelo ficou em silêncio mais uma vez. O segredo do Castelo das Sombras foi revelado, e a paz finalmente retornou àquele lugar assombrado. Os exploradores, após desvendarem o segredo do castelo e libertarem a alma de Isabela, decidiram que o castelo não deveria mais ser um lugar de escuridão e tristeza. Eles se propuseram a restaurar o castelo, trazendo de volta a sua antiga glória. Com o passar dos anos, o castelo abandonado foi transformado em um local de beleza e serenidade. Os jardins foram revitalizados, as paredes foram restauradas e os corredores foram preenchidos com a luz do sol. O castelo renasceu como um lugar de paz e esperança. No entanto, mesmo com a restauração, havia uma aura de mistério que pairava sobre o castelo. A lenda do Castelo das Sombras continuava a intrigar as pessoas da região. Alguns afirmavam ainda ouvir sussurros ao vento e ver sombras se movendo à noite. O castelo se tornou um destino para os corajosos que buscavam experiências sobrenaturais. Os visitantes eram atraídos pela aura misteriosa e pelas histórias assombrosas que cercavam o lugar. Alguns afirmavam ter vislumbrado a figura de Isabela vagando pelos corredores, enquanto outros relatavam ter sentido uma presença inquietante ao explorar o castelo. Apesar das histórias assustadoras, o Castelo das Sombras se tornou um ponto turístico popular, atraindo pessoas de todos os lugares. A lenda continuava viva, alimentando a imaginação das pessoas e fazendo com que elas se maravilhassem com a magia e o mistério do lugar. E assim, o Castelo das Sombras permaneceu como um lembrete de um passado sombrio, mas também como um símbolo de transformação e renovação. A história daquele lugar assombrado continuava a ecoar nos corações e mentes daqueles que se aventuravam a explorar seus corredores, mantendo viva a lenda do Castelo das Sombras. Com o passar dos anos, o Castelo das Sombras se tornou um local de interesse para pesquisadores e estudiosos do paranormal. Eles foram atraídos pela história do castelo e pela presença sobrenatural que ainda pairava no ar. Investigações foram realizadas, equipamentos de detecção de atividades paranormais foram utilizados e relatos de avistamentos e fenômenos inexplicáveis foram documentados.
A reputação do castelo como um dos lugares mais assombrados do mundo começou a se espalhar. No entanto, nem todos que visitavam o castelo eram movidos pela curiosidade acadêmica. Alguns buscavam emoções fortes e desafiavam a própria sorte ao passar a noite no interior das suas paredes assombradas. Histórias de pessoas que afirmavam ter experimentado encontros aterrorizantes com entidades sobrenaturais se espalharam, aumentando ainda mais o mito do Castelo das Sombras. Alguns diziam ter sido tocados por mãos invisíveis, ouviram vozes sussurrantes em seus ouvidos e viram aparições fantasmagóricas em seus quartos. Apesar do medo e do perigo que o castelo representava, havia também aqueles que sentiam uma conexão inexplicável com o lugar. Almas sensíveis afirmavam sentir uma energia única, uma mistura de tristeza e esperança, que permeava as paredes do castelo. Com o tempo, o Castelo das Sombras se tornou um símbolo da dualidade humana, a atração pelo desconhecido e o medo do sobrenatural. Era um lugar onde o passado e o presente se fundiam, onde a escuridão e a luz coexistiam. E assim, o Castelo das Sombras permaneceu como um enigma envolto em mistério. Uma testemunha silenciosa de histórias sombrias e encontros sobrenaturais. Um lugar onde coragem e curiosidade se encontram, onde a realidade e o paranormal se entrelaçam, e onde a busca pelo desconhecido continua a intrigar e fascinar aqueles que se aventuram em seus corredores assombrados. E assim, a história do Castelo das Sombras permaneceu viva, passando de geração em geração. O castelo se tornou um símbolo de mistério e fascínio, um lembrete de que nem tudo pode ser explicado pela razão humana. Mesmo com o passar dos séculos, o Castelo das Sombras continua a atrair os corajosos e curiosos, aqueles que desejam desvendar seus segredos e enfrentar o desconhecido. A lenda do castelo se tornou parte da cultura local, um conto que é contado em noites escuras ao redor de fogueiras, envolvendo os ouvintes em um véu de suspense e arrepios. Mas lembre-se, se você ousar entrar no Castelo das Sombras, esteja preparado para enfrentar o inexplicável, para encarar os fantasmas do passado e para testemunhar o poder do sobrenatural. Pois, uma vez que você cruza os portões do castelo, não há como voltar atrás. E assim, a lenda do Castelo das Sombras continua a ecoar, alimentando a imaginação daqueles que se aventuram a explorar seus corredores sombrios. Será você corajoso o suficiente para desvendar seus mistérios? A resposta está em suas mãos, mas lembre-se, cuidado com o que você deseja, pois no Castelo das Sombras, nem tudo é o que parece. Obrigado por se juntar a nós hoje no canal Vozes da Fantasia. Esperamos que você tenha gostado desta jornada através dos reinos da imaginação. Agradecemos por permitir que as melodias de nossas vozes o levassem em uma aventura através do som e da fantasia. Se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de dar um like no vídeo e compartilhar com seus amigos.